Olá! O mundo está em alerta. Explosões, mísseis, ameaças nucleares e o medo de uma guerra sem fronteiras tomaram conta do Oriente Médio. O que antes era um conflito silencioso entre Israel e Irã se tornou um confronto aberto, direto e com consequências ainda imprevisíveis. Nas últimas semanas, Israel lançou ataques aéreos contra alvos estratégicos em território iraniano, incluindo bases militares e até o temido presídio de Evin, símbolo do regime clerical. Em resposta, o Irã disparou uma onda de mísseis e drones contra cidades israelenses, atingindo alvos civis e militares. Os Estados Unidos entraram no cenário com bombardeios a instalações nucleares iranianas. Depois disso, os preços do petróleo no mercado futuro já subiram e o país islâmico chegou a anunciar que o parlamento aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde é escoado cerca de 20% da produção de petróleo mundial. No Porto e Negócios de hoje, vamos falar a respeito dos desdobramentos do conflito para os setores marítimo e portuário e das implicações para a economia brasileira. Participa desta edição Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, que hoje, mais do que diretor, eu vou usá-lo aqui para conversar conosco como um consultor portuário. Até porque, né, Técio? Seja bem-vindo, obrigada mais uma vez pela parceria. Esse é um confronto que os Estados Unidos chegaram a anunciar, Donald Trump chegou a anunciar um cessar-fogo completo, que não foi cumprido, né? E especialistas apontam que foi até um anúncio prematuro. Ainda não dá para dizer quais são os reflexos reais disso para os setores marítimo e portuário. Eu acho que o que a gente pode afirmar, né, e é importante colocar, né, Nathalie, a gente está gravando o programa aqui durante a semana e a mudança da narrativa ela é horária. Sim. Né? Então, você dorme com um anúncio, acorda com outro. Né? Eu tenho apurado bastante o comportamento da guerra em diferentes veículos internacionais, né? Buscando, não digo a neutralidade, porque sempre algum meio de comunicação vai ter uma tese por trás, uma defesa, Sim. mas buscando filtrar, né, tirar a raiz quadrada das informações que estão aí postas. Né? Assim, o que a gente pode apurar de informação é que, e é uma eu estou colocando minha percepção, né, que o comércio internacional vai sofrer diferentes tipos de impactos. Né? E quando a gente fala de impactos, serão sempre econômicos. Sim. Né? O próprio movimento, né, do Irã não ter atacado na retaliação nenhum navio petroleiro, né, e ter deixado passar pelo Estreito de Hormuz, e a gente olha pelo mapa, o Estreito de Hormuz, ele praticamente ele fecha os principais países exportadores de petróleo, né, e é importante o nosso espectador ter clareza que uma coisa é o nível de produção, outra coisa é o nível de exportação. Né? Os Estados Unidos é o maior produtor individual de petróleo do mundo, só que ele é o maior consumidor também. Né? Então, na balança comercial, ele acaba sendo um importador. Não... Ele exporta e importa. É muito... A gente até conversou aqui na época quando o Edu Varela veio aqui, né? E, inclusive essa semana está tendo também o evento... O SP Offshore. O SP Offshore, que os países trocam diferentes tipos de petróleo. Né? O Brasil troca muito. O Brasil é um grande exportador de petróleo e importador também, para buscar a viscosidade, a acidez da molécula que dá melhor fit, né? Melhor adequação para as refinarias. Né? Isto posto, no balanço entre produção e exportação, é o número que você trouxe, né? De 20% a 25% do petróleo que é comercializado no mundo passa pelo estreito. Né? Lembrando que um estreito, ele pode ligar duas áreas marítimas, né? No caso, como existe um golfo de um lado do estreito, sim, você não tem outra saída do mar a não ser o Estreito de Hormuz. Tá? Lembrando que a Arábia Saudita, e aí mais uma referência pelo mapa, ela tem saída tanto pelo Mar Vermelho,
né, que já sofre, obviamente, hoje os impactos da guerra da Rússia contra a Ucrânia também. E de Gaza, exato. Em Israel, né, a gente tem ações militares ali, o mercado container está sofrendo no canal de Suez e, obviamente, no Mar Vermelho. A Arábia Saudita tem essa saída. Quem não tem saída, até tem saída, mas os portos são menores. O Emirados Árabes tem saída para o oceano, mas os grandes portos estão, de fato, dentro do Golfo, né? E aí não precisa mencionar, né? Como a gente pode olhar pelo mapa, o Kuwait, o Catar, o Bahrein, o Iraque são grandes produtores, sim, né? E, obviamente, exportam pelo Estreito de Hormuz. Naturalmente, o Irã também é um deles, né? O que chama atenção para o Brasil, eu acho que talvez essa seja a nossa narrativa aqui no Porto Negócios. Somos autossuficientes? Não. Podemos ser? Não, somos autossuficientes, trocamos petróleo. Sim. Mas como a gente já trouxe aqui no programa, a gente precisa de novas reservas. Margem equatorial seria a grande saída. Exato. Até porque o pré-sal ele tá se deslocando de produção. Você tem um projeto extenso de descomissionamento de plataforma acontecendo nos próximos anos. Sim. Isso significa que poços estão sendo desativados, precisam ser ativados novos poços, novas reservas são necessárias. Né? E a gente falou, quando a gente trouxe o Eduardo Varela, que é o diretor fundador do Brenck, que esses postos têm uma vida útil, tem um pico de produção e depois eles começam a reduzir. Exato. Né? E o pré-sal está chegando nesse pico, né? Ele deve chegar até 2030 nesse pico e começa a deflatar, enfim, diminuir a produção diária até ser exaurido. Né? E aí no final, mas tem petróleo? Né? Tem, mas o grande ponto da produção é a produção diária. Sim. É o quanto você recupera extrai de petróleo por dia em termos de barril para manter uma economia que ela é ainda a base do petróleo. Lembrando, eu sou um super defensor dos biocombustíveis, né? Sim. A petroquímica ela ainda depende do petróleo, isso é um ponto importante. Né? O presidente Lula recentemente chegou a fazer a defesa da exploração da margem equatorial, claro que com responsabilidade ambiental e respeitando todos os protocolos, e disse justamente que é uma oportunidade do Brasil ser uma fonte de produção de biocombustíveis para os outros países e que o mundo não vai deixar de usar combustível fóssil tão cedo e tão rápido. Sim, existe uma mudança, né? A gente fala muito aqui, eu acho que a ideia é a gente explorar mais a questão do que esse conflito, né, no Oriente Médio vai traduzir para a nossa balança comercial, para o impacto nos nossos portos, mas é importante dizer que o mundo ainda vai depender do petróleo em boa parte dos seus combustíveis. Uma coisa é você reduzir a emissão de carbono, sim, substituir por combustíveis com alternativos, mas essa migração ainda depende de um petróleo bem produzido. E nesse momento, assim, pensando sobre esse aspecto, o Brasil ele pode ter uma grande oportunidade de alavancagem frente aos outros países do mundo. Sim. O primeiro ponto é a gente ter um petróleo de ótima qualidade, como é da margem equatorial, que a gente já mencionou aqui. Né? E o segundo ponto é utilizar a produção interna para você gerenciar melhor, minimizar o impacto de guerras como essa na economia brasileira. Então, quando você tem uma alta do preço do petróleo, que no momento que foi gravado esse programa teve uma queda, né? A última cotação que eu peguei antes da gravação foi da ordem de $67 o barril. Começou a semana com cerca de quase $80, né? E com a expectativa de podendo, em continuidade de conflito, chegar a $110 no seu pico máximo. A tendência era de alta, mas, como eu disse, os especialistas do mercado precificaram o fato de não haver nenhuma ataque a nenhum navio petroleiro no Golfo e eles poderem passar pelo Estreito de Hormuz, é uma sinalização de que esse mercado não vai entrar na agenda da guerra. Né? Quando você fala não vai entrar na agenda da guerra, você acredita que o anúncio feito inicialmente pelo Irã do fechamento do Estreito de Hormuz, ele está descartado diante dos acontecimentos que vieram pós esse anúncio e da liberação assim, de navios petroleiros e não ataque a petroleiros? O que talvez possa acontecer
países do Golfo que tenham algum nível de relação econômica com os Estados Unidos possam ser barrados, né? E os navios que têm relação comercial com o Irã ou que não estão na agenda contra o Irã passem pelo estreito. Aí entra aquela questão de aliados. Quem é aliado passa, quem é inimigo barra. Mais ou menos isso. Que foi um pouco da pauta do trade war, né? Desse movimento do Trump das tarifas, né? Das guerras tarifárias. No fim, se a gente tirar toda o cenário, né, dos mísseis, das pessoas sofrendo, do impacto físico da guerra, é possível a gente traduzir no final que existe uma atuada muito mais comercial e de comércio de posicionamento internacional na mão dos Estados Unidos do que um conflito entre o Islã e os judeus, né? O conflito clássico, né? Ou até a questão do armamento atômico do Irã. Né? Você acha que isso é pano de fundo? Seria pano de fundo? Eu acho que foi um bode expiatório, né? Aí é o Tércio falando, e tem vários especialistas em estratégia e geopolítica internacional que pensam parecido com isso, porque, veja, parece muito combinado tudo, né? Os ataques de Israel sobre o território iraniano, a troca, e depois os Estados Unidos entra e faz aquele ataque fantástico, vamos dizer assim, coisa de filme, destruindo as 3 bases nucleares do Irã, né? E de uma maneira que realmente, quando a gente lê as notícias, a gente fala, nossa, como foi possível tamanha excelência no ataque, né? E mesmo assim, eu tenho acessado algumas fontes, algumas fontes contestam de fato se foi... De fato destruída. Teve sucesso de fato, né? Hoje, veja, o que a gente está assistindo hoje pelas agências internacionais é uma guerra de narrativas. Sim. Né? O Trump anunciar um cessar-fogo pelo Twitter e achar que isso é o essencial, e logo na mesma noite você ter trocas de... Israel atacando o Irã. Então, não dá para dar credibilidade em uma semana de fatos, né? Está se concluindo que a guerra vai durar 12 dias. Eu acho que deixo aqui a dúvida para o nosso espectador. O grande ponto a minha avaliação é que o petróleo ele não vai ser uma variável que vá agredir as exportações ou as importações brasileiras. Ainda o custo do frete ele não sofreu em nenhum momento alteração em função dessa guerra, né? Ele sofreu alteração em função da guerra tarifária proposta pelos Estados Unidos. Isso já teve repercussão. Então, hoje, um container de 40 pés, né? Vamos falar do nosso país, na rota costa leste sul-americana, a gente fala de Brasil e Ásia, né? A gente fala de China. Na exportação, nós estamos falando aí da ordem de 400 a 500 dólares, né? Já foi bem menor. Já foi bem menor. Mas, assim, a exportação, ela sempre já foi menor, mas o que está pegando hoje é a importação, né? Classicamente, importar para o Brasil da China sempre foi mais caro do que exportar. Né? Mas hoje está 10 vezes mais caro. 10 vezes mais caro. Né? A diferença entre o frete de exportação e importação é de 10 vezes. Né? Como equilibrar essa balança? Isso é difícil porque parte da precificação dessa diferença está na simetria de contêineres vazios. Né? Então, o Brasil, como é um grande importador de produtos acabados da China, acaba tendo mais contêineres vazios dentro do nosso território. Né? O que a gente exporta para a China em contêiner? O algodão vai em contêiner. O grão praticamente tudo em breakbook. Né? O que vai o café vai em container. Mas não muita quantidade ainda, até porque o principal consumidor ainda continua sendo a Europa. Europa e Estados Unidos são os grandes consumidores do café brasileiro. A China está engatinhando ainda no consumo do café, mas qualquer mudança lá é um pico enorme. É um pico enorme, né? Qualquer rede de cafeteria aberta em algumas cidades chinesas já dá um impacto na importação do café.
E são grandes importadores de proteína animal, que vai em container reefer, que também tem outra assimetria. Então, essa diferença entre o frete está mais ligado a isso do que ao preço do petróleo. Óbvio, os níveis individuais de frete estão ligados a um dos fatos, a petróleo, a questão dos seguros envolvidos no frete. Você pegou um gancho agora. Frete ainda não teve essa alteração dependente do conflito, mas você acredita que seguros possam ser revistos, ou seja, contratos portuários possam ser revistos em virtude do valor do seguro por conta dessa instabilidade geopolítica? Eu diria muito mais por navios que frequentem a região, né? E é legal trazer para o nosso espectador, quando você contrata um frete de um container, você tem os adicionais de frete. Um dos adicionais é a cotação do dólar, referente ao real. Um dos adicionais é a cotação do Brent, de petróleo, no momento do fechamento do frete. Um deles é o seguro o seguro da rota. Sim. Né? Quando a gente fala a rota, entre a rota brasileira e a rota e a região asiática, né, o sudeste asiático, você tem hoje serviços que são serviços diretos. Tá. Né? Então, hoje, por exemplo, tem um serviço que sai de Salvador, ele, se não me engano, ele toca a África do Sul e depois direto Shanghai, se não me engano, ou ele faz alguma parada no sudeste asiático. Mas é um serviço praticamente direto, né? A COSCO, Evergreen, né? Os armadores asiáticos têm esses serviços diretos. Mas muitos containers que vão para a Ásia passam pela Europa, fazem o serviço mediterrâneo. Ok. Eventualmente, esse serviço mediterrâneo pode sofrer algum impacto do seguro e você tem uma alteração no frete. E aí você tem que fazer uma alteração contratual. Na verdade, no contrato você tem os adicionais que são a parte. Que faz o equilíbrio. Exato. Né? Enfim, é uma matemática aí cujo o exportador e o próprio importador, eles sabem das regras do jogo. Né? A gente faz um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios recebe Casimiro Tesso, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, que está fazendo muito mais hoje o papel de um consultor portuário do que um comentarista dentro do Porto e Negócios, até porque expertise para ele não falta. A gente está falando sobre os reflexos do conflito entre Israel e Irã. Técio, no bloco anterior, você fez a tua análise, deu a tua opinião a respeito do que estaria por trás desse conflito entre Irã e Israel. A gente vê, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia já se estendendo por mais de 3 anos, né? Seriam cenários diferentes? Eu creio que sim. Bom trazer esse tema porque, e aí obviamente eu vou trazer aqui o meu aprendizado comparando as duas guerras, né? A guerra entre a Ucrânia e a Rússia tinha uma conotação de territorialista. Sim. Né? E não do ponto de vista de geopolítica de fato. Né? Assim, em nenhum momento Israel quer conquistar Irã e ter o território de Irã. No caso da Rússia, ela quer o território ucraniano. Da Ucrânia. Né? Estou colocando à parte, obviamente, todas as questões que envolvem o fato da Ucrânia ter galgado a posição dentro da OTAN, que foi um estupim, né? No conflito. Mas, notoriamente, assim, Mariupol, portos ucranianos eram almejados pela economia russa, né? E estão destruídos, né? Então, mas, enfim, a guerra não acabou. Em algum momento vai acabar, deve ter uma recomposição geográfica, né? O Trump também está tentando fazer essa articulação. Esse apaziguamento, vamos dizer assim. Eu lembro muito da época do Big Stick, né? Que foram políticas de posicionamento dos Estados Unidos nas Américas, né, no passado. A gente pode aqui fazer uma certa alusão àquela época de os Estados Unidos tentar forçar novos rearranjos geopolíticos que atendam à sua vontade e à sua economia, né? E a Rússia, eu acho que é um ponto importante. A Rússia e a Ucrânia estão nisso aí, porque os Estados Unidos claramente já declarou interesse nas terras raras, né, ucranianas.
Mas, além disso, no conflito da Ucrânia com a Rússia, você teve, de fato, invasão territorial, ou seja, conflito territorial. No caso do Irã, até pelas condições naturais, geográficas do país, né? Ele é cercado por água e por montanhas, né? Sim. Então, é mais difícil. Aliás, para quem quiser ir para a história, né? O Irã nada mais é do que a antiga Pérsia, né? Exatamente. O Império Persa, ele foi um dos maiores impérios na história da humanidade e se protegeu muito justamente pelas fronteiras, né? Então, mas aí fica a dica para as pessoas pesquisarem aí na história, né? O quanto durou o Irã depois, né, dessa migração histórica do que era a Pérsia e virou Irã. E virou Irã com a nova política teocrática, né? Islâmica, inclusive. Então, no caso entre Israel e o Irã, não existe essa disputa territorial. O que existe é uma narrativa de conflito histórico, né? Que se baseia na religião e, obviamente, no armamento entre os dois países, né? Mas eu acho que eu queria buscar aqui um outro ponto, né? Que, dadas essas diferenças, existe uma similitude. Uma similaridade. Que é a questão do fertilizante. Exatamente. Para quem lembra lá atrás, quando estourou o conflito, né, da Rússia com a Ucrânia... A Rússia é o maior produtor de fertilizantes. Exato. E todo o leste europeu também, né? Então, na verdade, no final, existem regiões do mundo, né, que estão praticamente ali no mesmo paralelo, que produzem moléculas semelhantes, né? Então, a Rússia é uma grande produtora, junto com a Lituânia, a própria Ucrânia, né? Todos os países a Bielorrússia também é uma grande produtora, todos, obviamente, sob a influência geopolítica da Rússia. Naquela época, quando teve esse conflito, né? Primeiro que o governo que estava à frente do país tomou uma medida extremamente madura, né? De manter a relação comercial com a Rússia. Que ficou aquele corre, vamos cortar as relações comerciais com a Rússia, né? Só que o Brasil é um grande dependente de fertilizante. Sim. Né? Para cada saca de soja, de milho, fardo de algodão, café, tudo que a gente exporta, né? As frutas que a gente está numa ascensão agora bem expressiva... Precisam de fertilizante. Precisam de fertilizante. Né? É um cenário completamente diferente da questão do petróleo, por exemplo, né? Exato. A gente não tem uma dependência. Uma dependência tão grande. Existe a dependência do tipo de molécula. Exatamente. Né? Porque se a gente quisesse ser 100% independente, a gente teria que construir novas refinarias para poder craquear o tipo de petróleo que a gente produz. Na verdade, o petróleo é uma troca, né? Na questão do fertilizante, é uma necessidade para que a gente faça continuar andando e muito bem o que move a economia brasileira ainda, que é o agronegócio. Sim, né? 38% do nosso PIB está em cima do agro, se não mais, né? As últimas estatísticas precisam ser reveladas. Isto posto, o que a ministra de plantão na época era a Tereza Cristina, né? Ela foi para o Canadá de imediato abrir novos fornecedores de fertilizante. Só que o mundo da exploração do fertilizante, para elucidar para o nosso espectador, lá fora é uma mineração, literalmente. Sim. Né? Então você tem máquinas minerando o terreno, fazendo a moagem e você destinando isso para uso agrícola. Isso para vários produtos, né, minerais. Você não abre frentes novas de mineração da noite para o dia. Para você investir no equipamento para minerar, são 2 anos. É a mesma coisa que a gente fala assim, vamos comprar um STS, né, um portainer novo. São 24 meses para ficar pronto um equipamento desse. Né? A mesma coisa na mineração. São bens de capitais específicos, são poucas indústrias que produzem esses bens de capitais. Houve esse trabalho, hoje já existe um mercado desenvolvido com o Canadá, na verdade já existia, ele foi potencializado, na verdade, né?
Quando você vai para a linha do Equador, você tem uma outra classe de países, que é o caso do Marrocos, que é um grande produtor de fosfatados. O próprio Irã, né, que ele é o segundo, apesar de ser o 8º maior produtor, entre o 7º e o 8º maior produtor mundial de ureia, ele é o segundo maior exportador, atrás só da Rússia. Sim. Né? Que ainda continua em guerra e que declarou apoio, se necessário, e restrito ao Irã. Sim. Dentro desse conflito. A gente precisa entender que esses apoios, até onde esses apoios são narrativas comerciais, mais uma vez, Sim. Né? Contrapontos geopolíticos, né? E a gente tentar, né, tirar as maquiagens que estão em cima de todas essas narrativas e ver o que está por trás de fato. Né? No fim, a gente tem aí 3 grandes players mundiais, né, que é os Estados Unidos, a Rússia e a China, tentando se posicionar como o líder mundial em termos da economia. Né? A questão é qual a narrativa que está por trás dessa economia. Né? Qual é a ordem política, qual é a ordem cultural. E aí você tem outros fatores, obviamente, que... falam também e pesam. E pesam. Né? Então, mas no final é o processo econômico. Né? E aí, para a gente analisar onde tem um impacto de fato na economia brasileira, o preço da ureia, ele saltou do patamar de $300 a tonelada há pouco tempo antes do conflito, bateu $500, hoje está em $450. Tá? E o Irã é o segundo maior produtor. Pode chegar a faltar fertilizante? Eu digo que assim, dependendo, e aí é a estratégia da economia. O Israel bombardeou as instalações militares. Sim. Aeroportos, inclusive. Sim. Né? Quando você quer literalmente agredir um país, você tem que agredir a fonte de recursos dele. Sim. Não foi à toa que a Rússia, a primeira coisa que ela fez foi bombardear Mariupol, Sim. Né, que era um porto importante. Tem outro porto que era Odessa. Odessa sofreu também impacto. Mas era um porto menor, né? E Odessa tem uma atividade conteneira também importante. Né? No fim, já aumentou o preço. Eu acredito que esse aumento de preço foi muito mais antecipação de posicionamento dos traders. Né? Então, quem está comprado hoje em ureia no Brasil está segurando. Né? E quem não está comprado está doido atrás do mercado. E eu digo, é a lei da oferta e da procura. É a prática econômica inicial. Né? E foi curioso que no final de semana um amigo meu me ligou pedindo para um cliente dele 5.000 toneladas de ureia, assim, expressa porque um fornecedor deixou de entregar, né? Eu não sei se deixou de entregar ou se não entregou, porque quis segurar de fato para saber como é que ia ser a variação. Comportar o preço porque a trade faz isso, ela compra e vende. Então, sim. É a máxima de comprar na baixa e vender na alta. Sim. Né? Esse é um ponto crucial, né? Então, a ureia é um highlight que eu acho que a gente tem que acompanhar. Acompanhar a cotação no mercado e acompanhar pela balança o que está chegando de navio. Como que os portos brasileiros, na sua opinião, precisam se comportar numa evolução do conflito, né? Numa extensão desse conflito que ainda é tratado como um conflito, mas que pode virar, pode se transformar se Israel e Irã não entrarem, de fato, num acordo por um cessar-fogo, numa guerra sem precedentes. Eu vou resgatar aqui a palestra que o Lucas Ferraz fez na abertura da temporada desse ano no MSC. O que faz um país ser rico, né, o que faz um país se desenvolver é a sua corrente comercial. Né? Então, quanto mais tratados comerciais, quanto mais relações comerciais você tiver com inúmeros diferentes países e não entrar num Fla-Flu ou num Palmeiras Santos aí... Uma dependência. Defender um lado, né? O meu lado é o lado da minha economia. Sim. Então, nós, Brasil, nós queremos exportar soja, exportar celulose, exportar café.
E aí a gente tem uma bandeira mais nacionalista. Quanto mais a gente puder agregar valor nesses produtos, melhor, né? Então, hoje o etanol, o Brasil é o maior produtor de etanol a partir de cana. Sim. Né? Mas o maior produtor de etanol do mundo é os Estados Unidos, a partir do milho. Do milho. E o Brasil já assimilou a capacidade de fazer o etanol a partir do milho. E, pasme, talvez a gente tenha uma diminuição de exportações de milho no Brasil, porque esse milho deve ficar dentro do território nacional. Para a produção de etanol. Produção. E aí você tem você tem subprodutos com alto valor proteico do milho esmagado, né? E isso tem um ótimo valor no mercado internacional. Então você começa a ter adição de valor na cadeia do agronegócio, além do que só exportar o grão. Na verdade, é o olhar pela diversificação. A gente precisa diversificar para não se tornar refém. Exato. E quando você diversifica a produção, adicionando valor, você vai buscar novos mercados consumidores. Então, etanol. Eu tenho novos mercados consumidores de etanol na exportação. Né? Ou aumento, o governo se antecipou, inclusive, com a alta do petróleo, em aumentar o percentual de álcool na gasolina. Né? Mas, alto contínuo, o petróleo aí teve só redução no dia de hoje. Essa lógica de promover o comércio internacional, né? De quem quer comercializar comigo, quem quer trocar comigo, qual é a tua condição, o que eu ofereço o que você me dá em troca. E qual que é o termo em inglês, né, que é o BATNA, né, que é o Best Alternative to the New Agreement, né, que na nossa negociação, qual que é a minha melhor posição que eu vou ficar feliz em negociar contigo. Obviamente, a gente sempre tem que buscar o que a gente chama em inglês, que é win-win negotiation. É o ganha-ganha. É o ganha-ganha, né? Se você está ganhando eu exportando carne e você está ganhando eu importando maçã de você, estou falando do caso da China, né? Sim. Ou alho, né? Você está potencializando a sua balança comercial com os produtos que você tem e eu, a minha com os produtos que eu tenho. Óbvio que em algum momento vai bater numa trave, que é a questão da competição interna. Sim. Que foi o caso da França, o Macron aí defendendo os produtores locais europeus. E é óbvio que a carne produzida na Europa vai ser muito mais cara do que a carne produzida no Brasil. Né? Por uma questão territorial, você aqui tem sol 24 horas por dia, não 24 horas por dia, mas você tem 365 dias por ano sol. Sim. A gente tem uma posição privilegiada diante do mundo, né? O Brasil como costumam dizer, um país abençoado, né? Eu até brinco assim, o que a gente exporta, Nathalie, é água, terra e sol. Porque o resto é produção, né? Mas sem esses três elementos, você não produz. Né? E a gente aqui tem de sobra se comparado a outros países do mundo. Então é óbvio que a carne brasileira ela é mais competitiva do que um produtor da Irlanda, por exemplo. Né? A Irlanda é um grande produtor de proteína animal para a Europa. E aí, obviamente, você tem os protecionismos europeus frente à nossa economia. Faz parte do jogo, né? E aí tem as negociações, e aí por isso tem técnicos como o Lucas à frente de órgãos negociando esses tratados comerciais e intensificando o comércio internacional. E aí eu fiz todo esse preâmbulo para mostrar o que cada porto pode fazer num ambiente desse. Acordos comerciais contra os portos. Fazer parte de delegações comerciais, de oferecer o porto como uma plataforma de operação, seja de um importador ou um exportador, em qualquer país que você faça uma visita comercial. Né? É muito comum... Ampliar as relações, né? Exato. E o porto tem esse papel. Sim. Né? O que eu preciso aqui oferecer de infraestrutura ou para fechar a conta de uma operação de exportação e importação. Né? Essa é a função do gestor portuário. E aí, quando a gente consegue esse caminho, a gente diminui sobremaneira a questão da dependência, que impacta diretamente a economia do país. Eu vou dizer uma coisa, Nathalie, assim, a dependência, ela vai existir. O grande ponto é o grau de dependência e o tipo de dependência que você tem. Quando você quando você é fornecedor de um único cliente ou cliente de um único fornecedor,
você tem assimetrias que te colocam numa situação de risco. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Exato. É isso. Pode ser bom a relação nesses cenários, mas ela tem tempo para durar. Então, quando a gente faz aqui avoca o espírito de vamos ter relação com todos os países que queiram se relacionar com o Brasil em termos de balança comercial, né? Independente da religião, independente da orientação política, independente de outros fatores geopolíticos, mas o simples fato de eu Visão ter... de Estado. É que às vezes tem estados que têm visões... antagônicas. Vamos colocar aqui de fato assim, colocar a forma de pensar da economia, né? Assim, orientados a liberalismo. Fundamentos econômicos, Exato. ponto. Quero vender, você quer comprar e é isso que é importante, né? E o que eu estou te vendendo, você não vai pegar esse negócio e vai transformar algo para agredir o terceiro. Não vai transformar, em outras palavras, numa bomba, por exemplo, que vai dizimar o inimigo. A gente faz mais um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e abrimos esta última etapa com o Momento Árbitra e Angelino Caputo. Momento Árbitra. Olá, pessoal! Vocês já sabem que no comércio exterior existe a atuação de diversos órgãos governamentais controlando e fiscalizando o fluxo de veículos, mercadorias e pessoas que atravessam nossas fronteiras. Todos esses órgãos desempenham papéis importantíssimos para a nossa sociedade. O Viagro do Ministério da Agricultura e a Anvisa são bons exemplos disso. A Receita Federal do Brasil, além da arrecadação dos impostos, evita o contrabando e o descaminho das mercadorias, além de inibir tráfico de drogas pelas nossas fronteiras. E para fazer isso, a Receita fiscaliza uma série de normas, procedimentos, equipamentos e sistemas que devem ser mantidos pelos diversos atores privados que atuam no comércio exterior. Esses atores incluem os terminais e recintos alfandegados associados da Arbitrar e presentes aqui no Porto de Santos. A princípio, quem falha no cumprimento das normas é punido pela Receita Federal. Mas o que temos observado nos últimos anos é uma evolução significativa na filosofia de relacionamento da Receita com o setor privado. Partindo-se do princípio de que a maioria das pessoas e empresas querem seguir as normas, não faz sentido tratar da mesma forma o erro e a fraude. Por isso estamos testemunhando um incentivo à criação dos chamados programas de conformidade, onde as empresas que demonstram previamente que merecem a confiança da Receita têm muito menos fiscalizações e a oportunidade de corrigirem seus erros antes de serem punidas. Isso acaba sendo bom tanto para as empresas como para a própria Receita Federal. Os exemplos mais recentes desses programas são o OEA, o Operador Econômico Autorizado, o Remessa Conforme, o Confia, o Sintonia, isso tudo associado ao uso intensivo de tecnologias, do gerenciamento de riscos e de inteligência artificial. Está levando o comércio exterior brasileiro a um outro nível de eficiência sem abrir mão da nossa segurança aduaneira. Momento Árbitra. Obrigada, Caputo. E a gente volta com o nosso convidado. Está aqui comigo o nosso diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, hoje nessa edição em especial com o seu olhar de consultor portuário. A gente fala sobre os reflexos do conflito entre Israel e Irã. Técio, nós falamos no primeiro bloco a respeito dos impactos ou não desse conflito com relação ao petróleo. No segundo bloco, dedicamos aos fertilizantes em virtude do agronegócio. E agora uma terceira vertente que a gente não pode deixar de falar é a questão da oscilação do dólar, né? O quanto essa oscilação, até a semana passada, o dólar estava em baixa, né? Com esse conflito se intensificando, a gente já vê uma alta da moeda americana. O quanto isso pode impactar quando a gente pensa no setor portuário? É importante a gente trazer para o nosso espectador que existem duas concepções de dólar forte, né? A primeira percepção que a gente tem é quando a gente compra dólar ou quando a gente passa o nosso cartão de crédito numa viagem internacional e vê a relação do dólar com a moeda brasileira. Quando você converte. E
lógica da paridade real-dólar, a variável que é mais importante nesse aspecto são as variáveis que têm a ver com o Brasil em relação ao mundo. Tá? Bom, é importante a gente deixar claro que a gente está numa alta de juros internos descabida. Descabida. Né? 15% ao ano, apesar do Copom ter... Sinalizado que não vai mais haver alta da Selic, exato, né? Teve a ata foi publicada essa semana. Ainda bem, né? Porque, graças a Deus, né? Quem sofre muito com a Selic alta é quem realmente precisa de dinheiro. Sim, né? sim. Então, e aí tem os especialistas de mercado financeiro para fazer essa avaliação, mas boa parte essa arrefecida do dólar frente ao real tem muito mais a ver com esse fator da Selic nesse patamar, porque você tem capital estrangeiro entrando no Brasil, né, vendendo dólar para comprar real, para comprar a letra do Tesouro. Né? A questão é até quando isso vai durar. Né? Tem um efeito positivo, que é quando esse dólar ele entra para cá, ele não entra 100% comprando só a letra do Tesouro, ele entra comprando outros papéis no mercado. Né? E aí vai buscar papéis de boas empresas brasileiras, né, sólidas. A Petrobras é uma ótima forma de... Aliás, nesse momento, sim, é um bom momento para investimento nesse tipo de ação e nesse tipo de mercado de capital. Mas ainda mais com o posicionamento do próprio governo brasileiro, já olhando a margem equatorial como uma fronteira de exploração. Né? Isso vai melhorar o valor do papel a longo prazo da empresa, da Petrobras. Então, tem esse efeito. Né? É importante dizer que quando tem momentos de guerra, um dos eventos que acontecem são dois. Ouro passa a sobrevalorizar. E se a gente for pensar, nesse ano a alta do ouro bateu acima de 25%. Sim. Quando a gente corrige em um ano, acima de 40%. Sim. Né? O dólar, existe um indicador que é o dólar index, que ele é calculado calculando a paridade dele com outras moedas internacionais. E o real não está nessa cesta, tá? Nós estamos falando do euro. Do euro, da libra esterlina, do franco suíço, do ien japonês e do dólar canadense. Né? Essas são as principais moedas. Sim. Né? Na conta, essa conta sempre vai variar em torno de 100. Quanto mais para cima de 100, mais forte está a moeda americana. Mais para baixo de 90, mais fraca está a moeda americana. Hoje a gente tem um cenário de mais forte. 98 hoje, o indicador 97, e a tendência é ficar entre sempre 95 e 100. E o quanto isso impacta o setor? Pouco, né? Porque quando a gente fala do dólar forte, não tem muito a ver com o dólar forte frente à moeda brasileira. Né? O dólar forte é bom no final do dia, porque você não tem a desvalorização dele frente a outras moedas. Isso significa que todo o comércio brasileiro passa pelo dólar. Sim. E quando você fala de um dólar forte e de uma moeda brasileira que chegou a estar estabilizada aí, aparentemente, em torno de 5,5, né? Para quem viaja para fora, que é esse número menor. Para quem exporta, que é esse número maior. Maior. Quanto maior, melhor. Então, obviamente, para ter uma boa balança comercial brasileira, obviamente existe um equilíbrio aí dessa moeda. E eu acho que esse é o ponto mais importante. Né? Um dólar forte, uma paridade dólar real equilibrada, você tem uma balança comercial brasileira estruturada. Né? Ou seja, quem está exportando soja, milho, está exportando a um preço que consiga pagar, inclusive, os custos de insumos, que isso é um ponto importante. O dólar alto, eu exporto bem a soja. Mas você paga mais. O fertilizante. Sem dúvida. Né? Eu pago mais defensivo agrícola, eu pago mais o equipamento, tudo isso é dolarizado. Né? Inclusive o combustível que roda nas máquinas agrícolas. Né? De certa forma, você tem uma influência do dólar em cima do combustível, do diesel. Né? Então, o mais importante tá alto, tá bom, tá baixo, não, equilíbrio. Né?
E a gente fala muito dos investidores internacionais, né? Eu ia perguntar exatamente isso. Você acredita que esse momento de instabilidade geopolítica possa afastar investidores internacionais aqui, quando a gente pensa no mercado portuário brasileiro? Não, esse tipo de evento não. O que afasta investidor daqui é insegurança jurídica. É insegurança jurídica, é modelagem estranha, são restrições concorrenciais, regra do jogo mudando de última hora, e isso sim afasta investidor, né? Então, é um órgão ambiental que não tem objetividade, por exemplo, no processo de licenciamento, né? Que para cada licenciamento pede uma lista bíblica de condicionantes ambientais. Isso é importante ter transparência, ter objetividade. É um Estado que está do lado do empreendedor, não do lado de um empreendedor, né? Eu acho que eu gostei dessa frase, acabei de pensar aqui. O Estado do lado do empreendedor, né? E aí, você gera riqueza para o país. Sim, né? Você gera riqueza para o país. Mas tirando as narrativas, né? Sem de dúvida. Empreendedor explora, empreendedor liberal, que quer... Mas o empreendedorismo já mostrou o peso dele dentro da balança comercial brasileira, Sim. né? E assim, foi uma alternativa encontrada por muitos brasileiros no momento de queda de emprego, né? Que funcionou. Quando a gente fala de economia criativa, quando a gente fala de empreendedorismo bem conduzido, a gente está falando de fato, uma contribuição expressiva na balança comercial. E isso também tem ligação com flexibilização das leis trabalhistas. Sim. Então, veja, talvez o que eu vou falar aqui, algumas linhas correntes políticas não gostem, mas flexibilização da relação capital-trabalho, né? Permita, obviamente, fiscalize, crie as linhas de os borderlines, né? As fronteiras de negociação, mas permita que a negociação aconteça, né? Eu já mencionei aqui, né? A tripulação brasileira na cabotagem é a que tem menor salário no mundo, no bolso, só que é o maior custo por armador do mundo. Por isso que a cabotagem não decola no Brasil. Né? Então, assim, quem hoje faz cabotagem no Brasil é porque é guerreiro, né? Apesar do BR do Mar tentar aí vir como uma lei para destravar todos esses impasses. E flexibilizar essa relação, inclusive essa relação capital-trabalho, que não foi tênue, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A flexibilização da relação capital-trabalho. Segundo ponto, impostos. A nossa carga tributária, ela é... a maior do mundo. Outro dia eu fui estudar o mercado de elétricos, né, para opinar melhor aqui no programa. Por que o carro elétrico não engrena no Brasil em carros da maior faixa de preço, né, os carros de luxo? Aí estudando isso... o impacto da carga tributária. A carga tributária do Brasil é a maior. Sim. Assim, mas a segunda é cerca da metade da brasileira. Sim. Né? Então, esse é um problema, a nossa carga tributária. E esse governo, ele vai pressionar cada vez mais o IOF agora. Sim. O IOF sobre frete. Quer dizer, eu estou exportando, eu estou pagando um frete, que é um serviço, e eu vou pagar mais caro para exportar meu produto. É bizarro isso. Para contribuir com a balança comercial brasileira. Exato. Né? E que gera emprego. Sim, né? sim. Então, enfim, essa crítica aqui é meio que chutar cachorro morto, né? Todo mundo faz a mesma crítica, mas carga tributária é algo que afugenta investidor de fato, né? E a questão dos modelos de contratos, né? Então, assim, se a gente conseguir... o equilíbrio, mais uma vez... Você tem um aumento a gente chama de FDI, né? Dos investimentos externos no Brasil. E eu não acredito que esses guerra, nunca influenciou em investir no Brasil. Pode ter influenciado na decisão de uma corporação que optou por fazer um investimento em outro lugar no mundo por uma estratégia... Por uma estratégia da companhia, muito mais da companhia do que por conta dessa instabilidade geopolítica mundial. Mas guerra não afugenta. Pelo contrário, essas guerras lá são motivos de investir no Brasil, né? Que é, teoricamente, um país, entre aspas, seguro e mais tranquilo.
Muito obrigada. Estouramos o tempo, já estou sabendo aqui, mas eu acredito que a gente tenha destrinchado de maneira didática, eu acho que isso é o mais importante, os reflexos deste conflito, que mais uma vez a gente volta a dizer, no dia da gravação, o conflito está em andamento, né? Mas é um conflito que tem as suas mudanças, não só de narrativa, como mudanças de decisões estratégicas de hora em hora, mas o nosso intuito aqui foi fazer uma análise macro desses impactos para o setor que movimenta a economia brasileira, que é o setor portuário. Muito obrigada hoje na posição de consultor portuário, tive uma aula ao estudar sobre o assunto. Eu acho que a guerra é obrigação de todo jornalista, acompanhar o conflito, enfim, mas com o recorte econômico é sempre para mim um grande aprendizado e pode ter certeza que agradeço a você mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, fez o papel, estudou bem e eu acho que o mais importante é que a gente trouxe à luz, independente de se a guerra vai acabar ou não vai acabar essa semana ou na próxima, como a gente analisa, como a gente tem que ler um processo de conflito armado em qualquer lugar do mundo e isso se refletindo no nosso dia a dia aqui no Brasil. Isso serve para o nosso espectador, seja ele um trabalhador portuário, um diretor de terminal ou um cidadão que está aqui no... Um cidadão comum. Que está numa cidade portuária. Exatamente. É isso aí. O Porto Negócios de hoje termina agora. Eu vou fazer uma pausa, descansar uns dias. Nas próximas edições, a companhia é de Casimiro Peço, mas eu volto em breve. Até lá. Tchau.